Resolvendo aí mais uma questão sobre velocidade média, um avião voando horizontalmente a 4.000 metros de altura em uma trajetória retilínea, com velocidade constante, passou por um ponto A e depois por um ponto B, situado a 3.000 metros do primeiro. Um observador no solo, parado no ponto verticalmente abaixo de B, começou a ouvir o som do avião emitido em A 4 segundos antes de ouvir o som proveniente de B. Se a velocidade do som no ar era de 320 metros por segundo, qual era a velocidade do avião? Lembrando, que a fórmula da velocidade média vai ser a variação do espaço sobre o tempo. A gente vai analisar, segundo esse desenho aqui que traduz o que o enunciado está dizendo para a gente vai analisar 3 trajetórias. O avião ele passa pelo ponto A, percorre 3.000 metros até o ponto B. O avião passando pelo ponto A, esse observador aqui ele vai ouvir o som desse avião 4 segundos antes do avião passar pelo ponto B e esse som chegar até o observador. Então, são 3 trajetórias que a gente vai analisar aí. Antes da gente jogar esses valores na fórmula, vamos dar uma olhadinha aqui na animação para a gente só entender o deslocamento que vai acontecer em relação ao avião e ao som no desenho aí. Tá? Então, o avião se deslocou do ponto A, passou pelo ponto A, passou pelo ponto B, e o som se deslocou aí até chegar ao observador. Bom, a gente, analisando essas 3 trajetórias, vou começar aqui, substituindo os valores que a gente tem na trajetória de A até o observador. Então, na trajetória AO, a gente tem, utilizando a fórmula da velocidade média, que a velocidade do som é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Então, a gente está analisando aqui, nessa trajetória, esse deslocamento aqui do som. Bom, nessa trajetória, a gente não tem a distância que esse som percorreu. O desenho, ele forma um triângulo retângulo. Então, para a gente descobrir essa terceira medida aqui, esse deslocamento, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Recordando aí o Teorema de Pitágoras, a gente tem que essa medida ao quadrado vai ser a soma do quadrado desses catetos aqui no triângulo retângulo. Então, substituindo esses valores, a gente tem que o segmento AO ao quadrado vai ser igual a 3.000 ao quadrado mais 4.000 ao quadrado. Resolvendo as potências e somando, eu tenho que o segmento AO ao quadrado é 25.000. A raiz de 25.000 é igual a 5.000 metros. Então, essa trajetória AO tem um comprimento de 5.000 metros. Voltando lá para a fórmula, vamos substituir os valores que a gente tem. A velocidade do som, está lá escrito no enunciado, a velocidade do som no ar, 320 metros por segundo. A gente substitui na fórmula 320 igual a 5.000 dividido pela variação do tempo. Multiplicando o cruzado, a gente tem que a variação do tempo é 5.000 dividido por 320, que é igual a 15,625 segundos. Agora, a gente vai analisar a trajetória do ponto A até o ponto B. Então, a gente tem a mesma fórmula da velocidade média. Nessa trajetória, a gente vai analisar o deslocamento do avião, tá? Então, a velocidade do avião é igual a 3.000 metros dividido pelo tempo. A gente não tem nem a velocidade do avião e nem esse tempo de deslocamento aí. Então, como eu deixei a primeira trajetória aqui em função do tempo, eu vou também fazer a mesma coisa com a trajetória B. Eu vou deixar essa fórmula também em função do tempo. Então, a variação do tempo é 3.000 dividido pela velocidade do avião. Agora, a gente vai analisar a terceira trajetória, que é do ponto B, quando o avião passa no ponto B, até o observador. Nessa trajetória, a gente, de novo, está analisando o som emitido por esse avião. Então, velocidade do som 320, deslocamento 4.000 e a variação do tempo, a gente não tem esse valor, a gente vai deixar em função também do tempo. Então, a variação do tempo é 4.000 dividido por 320, que é igual a 12,5 segundos. Então, a gente tem esses 3
esses 3 valores aí em relação a cada uma dessas trajetórias. Finalizando aí a questão, né? A gente vai calcular agora qual era a velocidade do avião. E aí, né, olhando mais uma vez para a animação, né, o caminho que esse som percorre, a gente vai montar a seguinte equação. A variação do tempo de A para B mais a variação do tempo de B para O, ou seja, esse caminho aqui, ó, que eu estou mostrando, que o som percorreu, né, menos a variação do tempo do ponto A até o observador tem que ser igual a 4. Por quê? Ele disse lá no enunciado que esse observador aqui, ele escutou o som, né, do avião 4 segundos antes desse som partir de B. Por isso, a gente está somando toda essa trajetória e subtraindo, né, dessa trajetória de A até O. E, né, essa conta tem que ser igual, essa subtração, ela tem que ser igual a 4. Substituindo agora nessa equação os valores que a gente já havia encontrado, né, no slide anterior, eu tenho que a variação do tempo de A para B é 3.000 dividido pela velocidade do avião. A variação do tempo de B para O é 12,5. Então, esses dois valores eu estou somando. E menos a variação do tempo de A até O, que é 15,625. Tudo isso igual a 4. Agora, né, a gente resolvendo, né, tirando os parênteses aí e resolvendo aqui essa subtração, a gente vai ter 3.000 sobre a velocidade do avião menos 3,125 tem que ser igual a 4. Passando 3,25 para o outro lado, a gente vai somar com o 4 e vai ter 3.000 dividido pela velocidade do avião, que é igual a 7,125. Fazendo aí uma multiplicação cruzada, né, a gente tem que a velocidade do avião vai ser aproximadamente de 421 metros por segundo. E esse é o resultado dessa questão. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, comentário, coloque, né, escreva aí nos comentários.